Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita e hoje vamos falar, sobre o amor maternal e filial, que faz parte, do capítulo número 11, a Lei de Justiça, Amor e Caridade, do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos sequência, ao estudo dessa semana, vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, elevamos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, que nós possamos ser envolvidos por tanta misericórdia que Ele nos oportuniza de iniciarmos sempre os estudos com toda essa ambiência, que se faz presente no nosso lar, que possamos também mentalizar Jesus, esse irmão maior, que nos trouxe o modelo e o exemplo amoroso que devemos seguir. Essa luz, esse farol que Jesus nos oportuniza para buscarmos os caminhos assertivos. Então, que nós possamos absorver todo o conteúdo dos estudos dessa semana e colocá-los em prática, porque a doutrina, ela é consoladora, ela sempre nos inspira a refletir sobre a nossa condição da imortalidade e do nosso processo de consciência nos nossos propósitos de existência, de nos melhorarmos, nos transformarmos. E assim, nessa alegria, vamos pedindo licença para iniciarmos o estudo dessa semana. Então, na questão número 890, Kardec vai perguntar: o amor maternal é uma virtude ou é um sentimento do instinto, comum aos homens e aos animais? E eles respondem: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da sua conservação, mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes, e sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. Essa resposta é muito interessante, porque aqui nós vamos tendo a compreensão de que existe diferença, entre o amor e a vinculação da maternidade entre os animais e os homens. Se a gente observar na natureza, se a gente observar, por exemplo, um passarinho, quando vai procriar, e eu tive a oportunidade de observar isso aqui, na minha varanda. Eles colocaram os ovinhos no vaso e o objeto da natureza e a dedicação, ela vai ali suprindo todos os cuidados, na formação do ninho, onde o pai também, o pai passarinho participa dessa formação do ninho. Eles vão ali preparando aquele ambiente, daí a mãe passarinho vai e coloca os ovinhos, e ela vai cercando ali aquele ovinho, ela vai chocando, eles vão revezando nos cuidados, até que o filhotinho nasça, e eles vão ali suprindo a nutrição, eles trazem o alimento no bico, e vão colocando na boquinha dos filhotinhos até que eles fiquem amadurecidos, eles criem as peninhas, e eles começam a ensaiar os primeiros voos.
né? E assim que eles têm já a condição de voar sozinhos, cada um vai pro seu destino, né? Porque eles já estão prontos, eles já estão aptos. Então, na natureza é assim que acontece, quando os filhotes já estão preparados, e esse processo é muito mais rápido, né, do que o bebê humano. Rápido é coisas assim de semanas, né? Esses filhotinhos eles já estão prontos para voar sozinho. E assim que eles estão preparados para esse voo, eles se lançam, né? E eles vão para a natureza e a mãe vai para um canto, o filhotinho vai para o outro, e eles vão ali cumprindo a jornada deles já de passarinho adulto. Isso acontece muito rapidamente. E com o bebê humano não, né? Para a gente colocar um, um bebê humano, né, para desenvolver, ele vai passar por várias etapas de desenvolvimento. Então são várias fases, né? E esse processo é muito intenso e é muito longo, né? Até que um adolescente e depois um jovem adulto ele possa ser independente, vai anos de dedicação, né? Em função desse filho, né? Então, além de toda essa questão, né, que envolve a condição do bebê humano é diferente do que a natureza, né, dos animais. Então, o processo é diferente, o desenvolvimento e a independência é diferente, né? Então, esse amor materno, né, ele tem sim algo do instinto animal, né, porque isso é próprio da mãe. Então, já é instinto da mãe ela se sentir ali seduzida por aquele bebezinho que acaba de nascer, ela fica encantada, né? E seduzida por cuidar desse filho, para que ele consiga sobreviver. E para que isso se processe, né? Existe muito mais vínculo, existe algo de compaixão, né? Por aquele que está sendo gerado. Então, o amor materno ele vai sendo construído entre esses vínculos que se formam, né? Mas aí depende também do estado de amadurecimento evolutivo dessa mãe que está gerando, porque também isso vai impactar, né? Então, conforme a evolução espiritual dela, muitas vezes ela já é um espírito que está muito mais apto a amar essa criança, né? Então ela tem ali nesse processo de dedicação algo instintivo dentro dela, que não é só a coisa material, mas tem essa coisa do instinto de afeto, né? É do espírito muito mais apto para essas características, né? Mesmo com um ser com a qual ela tem a dificuldade de outras vidas, né? Entretanto, tem algumas, né, mães que ainda estão um pouco imaturas nessa questão, né, de lidar com essa maternidade, de lidar com a questão de cuidar desse bebê, porque às vezes, né, esse senso moral ele ainda está fragilizado. Então a gente vê que apesar de toda essa condição da natureza, tem mães que encontram dificuldades ainda, né? Porque ela tem alguns caminhos ainda a percorrer em relação essa questão de desenvolver essa maternagem, né? Essa coisa mais, vamos dizer assim, desenvolvida através, né, das existências. Algumas mães, talvez em alguma existência, a primeira vez que está fazendo contato com essa maternidade, mas uma oportunidade, né, para que ela desenvolva através desse aprendizado, né, e daquele que também está sendo gerado. Então, tudo é aproveitado por Deus, né? Então, Deus aproveita as necessidades de cada um, né, para que cada um possa desenvolver essas afinidades.
né? Então, essa aproximação da escolha da mãe, a escolha da família, né? Para que haja, né, nesse conjunto, né, de situações, para que essa lei divina, né, imponha perante o ser humano a nossa condição, né, de estar reparando, né, alguma condição nessa convivência do amor, né? Também existe essa lei de sintonia vibratória, né, que vai levando em conta, né, a escolha desses pais para que os filhos possam se desenvolver, né? Então, esse amor maternal, ele é uma coisa e outra, como fala aqui, né? Um conjunto de, de situações, né? Tanto da questão do instinto, né? Que tem também esse acolhimento que a mãe vai sentindo por aqui, e ela vai ficando encantada com aquele bebê que chega, né? E isso vai dando nela o ânimo, né? A coragem e toda essa ligação de comunhão entre eles e esse afeto que também muitas vezes a mãe já vem com essa aptidão mais desenvolvida, porque já passou por essas experiências, né? E já tem um pouco mais ela está mais apta, né, para essa nova situação. E na questão número 891, Kardec pergunta: se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? E os benfeitores respondem, porque muitas vezes a gente percebe que algumas mães, elas não têm esse instinto, né? E elas já logo de cara, no nascimento, já criam uma animosidade com o bebê. Por que isso acontece, visto que também esse amor materno é uma lei natural? Então, olha o que eles respondem. É às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, mãe, ruim ou mau filho em outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades ao filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune. O espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Então, aqui ele está falando, né, que nem sempre as coisas acontecem conforme a natureza mais ou menos direciona, né, como uma coisa natural, esse amor. Então, ele fala aqui que existe algumas situações, né, que acontecem, né, e algumas vezes tem mães, né, que por essa condição de rejeitar, de sentir dificuldade, muitas vezes não aguenta ouvir o choro da criança, elas podem entrar até numa depressão, né, porque não suporta essa condição, elas têm uma dificuldade muito grande com essa nova presença, né, na rotina dela, desse filho que acaba de chegar e muitas vezes, né, em algumas situações, elas não conseguem chegar nem perto da criança. Então, eles estão respondendo que isso é uma prova que o espírito do filho escolheu, né, ou por uma prova ou por uma expiação, né, de muitas vezes eles podem não ter sido um bom pai ou uma boa mãe ou um bom filho numa outra existência, né? Então, conforme a sua necessidade, né, ele mesmo escolhe esse tipo de provação. Em todos os casos, né, essa mãe também, ela tem ali uma dificuldade e ela pode estar sendo animada por um espírito, né, que deseja provocar esses embaraços, a fim de que o filho, né, decaia, né,
nessa condição que ele buscou, que ele não obtenha sucesso, né, no êxito dessa prova ou dessa expiação, né? Então, quando essa mãe ela cria todos esses obstáculos, né, e impõe essas dificuldades, também ela irá responder por isso, né? Nós sabemos da lei de causa e efeito e toda a condição, né, de que nós teremos que amar. Toda vez que nós nos afastamos, né, da lei do amor, nós iremos sofrer, nós iremos ter que reparar e voltar para o caminho do amor, né? Então, mesmo que nós tenhamos uma mãe que não nos amou, né, que nos desprezou, ou de alguma forma ela nos prejudicou, né, nós ainda, né, pela lei de caridade que Jesus nos ensinou, nós temos que ter essa gratidão, né, porque ela nos proporcionou a vida, né? E apesar de todas as dificuldades, se não fosse ela ter nos trazido ao mundo, nós não estaríamos aqui encarnados, né? E não teríamos essa oportunidade de progredir. Então, nós devemos sim agradecer, mesmo que nós passemos por dificuldades, né, com esses seres que não nos amavam, ou muitas vezes, né, tentaram nos colocar obstáculos, né, para o nosso progresso. Com certeza, né, se não tem uma causa nessa existência, nós estamos aqui fazendo reparações, né, de uma outra existência, ou algo que nós fizemos, né, no nosso passado, porque ninguém está aqui merecendo e nem sendo vítima, né, de algo que nós não atraímos, né? Então, teremos que de alguma forma reparar, teremos que nos reajustar com essa lei de Deus, né? Então, o perdão, né? E procurar à medida do possível, né? Termos carinho, né? E respeito com aqueles que nos geraram, né? Então, essa condição que Jesus sempre vem nos trazer, né? Por mais que as situações ali sejam complexas, né? Quando a gente tem essa consolação e o entendimento da doutrina, sabendo da pluralidade das existências e que nós não somos espíritos iniciantes, né? Tudo aquilo que nos ocorre, né, tem uma causa. E se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é amoroso e é todo sabedoria, essa causa é justa. Então, quando nós temos essa compreensão, nós vamos encarando os nossos propósitos de existência com mais leveza, porque também buscamos sempre junto de Jesus essa força, para continuarmos e nos sentirmos desamparados. E na próxima e última questão, na 892, Kardec pergunta: quando os pais têm filhos que lhes são causa de desgosto, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário? Quer dizer, que ele está perguntando se os filhos que causam desgosto, se a gente não tem ternura, tá tudo bem, né? Isso é acolhido, né? É normal isso? Eles falam não. Não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado em sua missão, que é de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Colhem, portanto, o que semearam. Então, aqui eles estão falando, né, eles estão respondendo que
Quando nós recebemos um filho, né, no nosso lar, nós temos ali uma parceria com Deus para fazer esses espíritos progredirem. E se por todos os nossos esforços esses espíritos, eles são ingratos conosco, quem vai responder por isso são eles. Nós só respondemos pelo que nós fazemos. Então aqui ele faz uma ressalva no final para a gente prestar atenção de como que nós estamos ali conduzindo nossos filhos para que eles não decaiam em função, em consequência das instalação dos maus comportamentos que nós mesmos, né, fomos os autores durante a infância. Deixar eles fazerem o que querem, serem muito mimados, não dando responsabilidade, né? Então, se nós conduzirmos os filhos, né, com os caracteres dos homens de bens, nós teremos certeza de que a nossa missão foi cumprida. Se eles escolheram outro caminho, eles vão colher ali os frutos que eles estão plantando. Agora, se nós deixamos os filhos ao próprio vento, né, sem tomar as rédeas da educação, da moral, dos costumes, nós iremos colher os frutos da situação mal feita que nós vamos deixar, né? Que os nossos filhos se encaminhem. Então, sabemos que muitos pais põem os próprios filhos a perder, né? Desde cedo, desde criança, dando tudo que eles querem, né? Tornando eles adultos sem regras, sem conduta, egoísta, né? Então, assim, eles não terão aprendido a conquistar as coisas com suas próprias mãos, né? Eles não terão o valor das coisas e não terão essa condição de valorizar realmente, né? Então, essa educação, né, que eles não tiveram, pode se tornar prejudicial, né, na vida adulta para esses seres, né? Então, que nós possamos, né, ter essa consciência para conduzir os nossos filhos de forma amorosa, mas que nós também passamos para eles as questões das virtudes, do caráter, da moralidade, do bom proceder, de também passar para ele a construção de buscar o alimento espiritual, que nós tenhamos sempre o bom hábito de encaminhar os filhos, né, nesse nosso modelo de evangelho no lar, de trazer a leitura, né, uma leitura salutar, saudáveis, bons pensamentos, bons hábitos, né, e assim esse nosso amor ele vai se ampliando, né, ele vai se tornando cada vez mais abrangente e a nossa família espiritual ela vai se ampliando. Então, que nós possamos refletir sobre essa importância, né, desse amor que nós vamos construindo através das encarnações. Uma excelente semana a todos, que assim seja. Graças a Deus.